Bom dia, estamos aqui chegando. Vamos dar início à nossa live de quarta-feira. O pessoal tá chegando, sejam todos bem-vindos. Vou estar falando hoje sobre as heranças ancestrais. Aquelas heranças, a gente vai entender tudo detalhadamente sobre isso. Hoje vai ser uma aula. Essas heranças ancestrais, muitas, grande parte delas são heranças invisíveis. E o que isso significa? É aqui no invisível, é aquilo que está lá no oculto, é aquilo que está lá escondidinho que rege a nossa vida. Onde essas heranças são guardadas? As nossas heranças, elas são... O que a gente herda da nossa ancestralidade é muito mais forte, porque a gente herda tudo dos nossos ancestrais. Nós herdamos tudo dos nossos ancestrais. Tudo. Nós somos a continuidade daquilo que veio antes de nós. Pessoal que está chegando aqui, sejam bem-vindos, bem-vindas. Tem pais, tem mamães. Hoje a gente vai poder compreender tudo. Não é só aquilo que a gente herda da nossa ancestralidade, ela não só adoece os filhos. Ela também podem nos adoecer, podem nos salvar, podem nos fazer prosperar, desbloqueiam a nossa vida, mas também pode amarrar. Assim como aquilo que a gente herda da nossa ancestralidade pode desbloquear como um presente de saúde, também pode vir como um presente de doença e também pode bloquear a nossa vida. Por quê? Porque a não prosperidade também é uma doença. A escassez também é uma doença. É uma doença invisível. É uma doença traiçoeira. Ela é uma armadilha. Tá do sistema? Sim. Neliane, tudo é o sistema? Tudo? O que é o sistema? Os nossos ancestrais. Pais, avós, tios, tias, bisavô, trisavô, tataravô, tetravô. Até 7 gerações antes de nós tem influência. Nós somos a continuidade. Então, quem nós somos? Nós não somos aqui um fruto sem uma árvore. Nós não somos um fruto sem uma árvore cheia de raiz, cheia de galhos, toda aberta. Nós nascemos aqui um pote vazio, uma semente vazia. Essa semente tem um DNA. Essa semente tem memórias. Essa semente tem experiência. Essa semente que nós somos, ela está carregada, nutrida de informações. Essas informações, elas são transferências. A gente herda. Nós não herdamos, né? Como a gente lá no tempo, no passado, a gente estudava que nós tínhamos uma herança genética dos nossos ancestrais. O que era essa herança genética? Nós só ficávamos focados na parte física. A gente só ficava focado na parte estética. A cor dos olhos, a nossa altura, a cor do cabelo, o formato do corpo. Nós herdamos isso, sim, dos nossos ancestrais. Então, aqui hoje é o momento da gente romper alguns paradigmas. Aqui é o momento hoje nessa live da gente também romper algumas crenças para a gente poder sair um pouco da mente reptiliana. O que é essa mente reptiliana? É aquela mente amarrada, aquela mente fechada, aquela mente que parou num ponto, recebeu uma informação e ficou só naquela informação. Ela não se expande para o novo, ela não se expande para novas percepções, ela não se expande para novas análises, ela não se expande para a evolução, para o crescimento, para o desenvolvimento. Então, muitas vezes, a crença é a mente reptiliana. Aquilo que a gente ouviu muitas vezes lá na escola, ou que está muitas vezes embutidas em livros didáticos, em muitos conceitos amarrados, se a gente não sai daí, a nossa vida fica como? Está ali parada também, junto naquele conceito, naquela crença, naquela informação, que muitas vezes lá no passado, aquela informação ainda não tinha acessado novos estudos. Então a gente precisa se abrir para algo novo, para novos estudos. E esse conhecimento que eu vou trazer aqui, ele é muito recente, é 20 anos para cá. Os estudos dos genomas que comprovando cientificamente
publicados em revistas renomadas nos Estados Unidos, por pesquisadores renomados. O que é o genoma? Nós não herdamos só a parte física, nós não herdamos só a parte biológica, nós não pela genética, né, que fala muito do físico, a gente herda tudo dos ancestrais. Inclusive, pelos estudos recentes do genoma, se provou que as emoções, elas são transferidas. E o que está dentro das emoções? O que as nossas emoções carregam? É aqui a grande chave, é aqui que eu vou esmiuçar com vocês. Então, a gente herda traços físicos, traços biológicos, fisiológicos, mas herdamos comportamentos. Herdamos maneiras de agir, herdamos pensamentos, herdamos crenças, herdamos paradigmas, herdamos potencialidades, herdamos limites que os nossos ancestrais carregaram. E isso é transferido também. Onde? Onde a gente herda isso? Também dentro do útero. Lá aonde a nossa avó, a nossa mãe foram concebidas. E isso é ciência. Isso aqui é ciência. Onde o óvulo que você é hoje, a semente que você é hoje, que gerou você, que deu o fruto que é você, foi gerado? Lá no útero da sua avó. Quando a sua mãe foi o corpinho sendo formado, o útero formado, os óvulos sendo formados, foi lá, na avó. E o que a avó carregava lá da bisavó, e o que a bisavó carregava da trisavó, que não foi resolvido, ou que foi resolvido, porque a gente herda potencialidades, a gente herda força, a gente também herda sabedoria. Só que a gente herda também emaranhamentos, a gente herda emoções. E as emoções, elas determinam tudo que nós somos. Estudo do genoma comprova que a minha ação, tudo que você faz hoje, todas as decisões que você toma, todas as escolhas que você faz, elas são baseadas em quê? No padrão emocional que você carrega. O que te impede? Cheguei, bem-vinda, Jussara. Bem-vindos todos vocês. Então, o que define? O que te faz comprar uma casa? Medo, falta de medo? O que te faz falar em público ou não falar em público? O que te faz brigar com o seu marido ou não brigar? O que te faz explodir com o seu filho ou não explodir? O que te faz chorar? O que te faz alegria? É o campo emocional. São memórias. O campo emocional são memórias. O campo emocional são sentimentos guardados. E é aí que define se você é corajoso, ou covarde, ou medroso, ou insegura, ou inseguro. É no campo emocional que você se sabota. É no campo emocional que você desiste de viver, que você é no campo emocional que você se deprime, é no campo emocional que te gera angústia. E não é um comprimido controlado, uma tarja preta, uma tarja vermelha, uma tarja verde, roxa, azul, colorida, que vai mudar isso dentro de você. Porque aqui dentro do campo emocional, que é o sentimento, que é onde esse sentimento ele foi plantado no seu inconsciente. Ele foi guardado, ele foi registrado como uma memória celular a nível de DNA. Mas, Neliane, essa experiência é minha? Eu sofri o trauma. E se o trauma que você sofreu já estava com você desde o ventre da sua mãe, já estava no ventre da vovó? E você apenas, a gente só revive traumas porque ele já está registrado na memória. Muitos, não todos, mas grande parte daquilo, da experiência que a gente recebe na infância, ou que a gente repete como um padrão ancestral, aquilo que não é nosso. Padrão é o que a gente repete, é o que a gente traz que não é meu, mas está dentro do sistema. Ah, mas é da minha mãe, mas também não era da sua mãe, não era da sua avó, era lá da sua trisavó.
É aquilo que começou em alguém, não foi resolvido. Então, o nosso DNA, ele é emocional. O nosso inconsciente, ele é emocional. E emoções são o quê? Aquilo que eu sinto. O meu sentimento é a percepção que um dia a minha criança, até os 7 anos de idade, registrou como bom, ruim, perigoso, não perigoso. Então, se você não fala em público, se você hoje tem hipo ou hipertiroidismo, não é porque você desenvolveu uma doença que ela é genética. Ela é genética, mas não é genética. Como assim, Neliane? A minha mãe tinha. Eu também tenho, eu herdei, tá na família, todo mundo tem. Então, se a gente acredita nesse ponto, a gente está dizendo assim, amado Criador, amado ser de luz, amada consciência divina de luz, que é o Criador. Todos os seus filhos são biológico, fisiológico. O DNA de Deus tem defeito? Então nós somos, mas só Deus é perfeito. Como que alguém perfeito? Aqui é constelação. O universo ele é um campo de constelação. A constelação familiar, a gente olha para dentro do seu clã, seus ancestrais. Mas o meu clã ancestrais, ele está dentro de um macro. Ele está dentro de um cosmo. O meu clã, o meu pai, minha mãe, meus ancestrais, meus avós, é o micro. Deus, o Criador, o universo, é o macro. Então, dentro desse campo, eu também estou ligada. O universo, o meu clã, ele está ligado ao clã do meu marido. Ele se conecta com os ancestrais dele. Que se conecta com os ancestrais, o clã dos avós. A gente vai desmembrando essa árvore. E isso todo está conectado com a fonte criadora, com Deus, com o Pai Celestial, com aquele nome que a gente chama, mas Deus, a fonte, universo. E essa fonte aqui, ela é perfeita. Ela é saúde. Ela é alegria. Ela é equilíbrio. Ela pertence, ela não exclui, ela não tem medo. Ela não fere, ela não magoa, ela ilumina. Porém, como nós, o nosso clã, nós fazemos parte do todo. Nós fazemos parte do todo, do grande corpo celestial, do grande universo. Então, nós somos essas gotinhas, a centelha divina, o DNA divino está em nós. Porém, quando a gente acredita que nós não podemos nos iluminar, que aí a gente vai entrar na crença, a gente vai entrar nas crenças, que é uma herança hereditária. Na crença que você carrega, na crença que a sua mãe carregou, que seu pai, que seu tio, que a vovó, que as crenças religiosas, que muitas, seja lá de onde ela veio, mas crença, o que é crença? O que você acredita. E o que você acredita rege a sua vida, não tem como mudar. A gente não muda. Se a gente traz uma crença de que aquilo é daquele jeito, se algo é desse jeito, então ele é imutável. E aquilo que a gente acredita que não pode mudar, permanece como está. Então, se você acredita que você tem um hipertiroidismo, Neliane, eu vou ter que tomar remédio, é por isso que eu engordo, emagreço, é por isso que a minha garganta deu um nódulo. Por conta disso, porque a minha mãe tinha, a minha avó tinha, porque Deus quis assim. Nós somos. O que aconteceu então, Neliane, se Deus é perfeito? Nós vamos estar aqui maior que Deus? Não, nós somos filhos de um Pai perfeito que Ele quer que a gente entenda aonde que nós, como uma criancinha no universo, como aquela liçãozinha que a gente precisa estudar, como aquele conhecimento que a gente precisa acessar, ajustar, modelar, lapidar, para entender que muitas vezes essa informação chegou de que a gente precisa adoecer, de que a gente não pode ser feliz, de que a gente não muda uma doença hereditária. A gente precisa olhar de novo. Isso é constelar. Olhar para quem?
A gente precisa olhar para quem deu essa informação. Em que momento essa informação chegou? Em que tempo histórico, cultural, social, comportamental e governamental, político, essa crença foi colocada no mundo? A que ela servia? A serviço de que essa crença estava? De que nós herdamos genéticas, doenças, então por isso eu não preciso nunca mais emagrecer, porque os meus ancestrais trazem a obesidade no sistema, então eu vou me tornar obesa, porque o câncer de mama está no sistema, então eu vou ter uma tendência a desenvolver o câncer de mama. Porque todas as crianças Neliane, quando muda o tempo, elas adoecem mesmo, elas vão ter gripe, pneumonia, broncopneumonia, e tudo que é aí, é normal, todas as crianças têm isso. Não, é uma crença. É uma crença. Ela serve a quê, essa crença? Ela serve à manipulação de laboratórios. Ela serve a empresas governamentais e não governamentais que querem que você siga acreditando que essa doença é que você precisa entupir seu filho de remédio, entupir seu filho de antibiótico, acabar com os anticorpos, com a defesa natural do corpo dele. Eles precisam vender remédio. Você precisa nutrir o sistema farmacêutico, laboratorial, empresarial, manipulador. Então, claro que muitas dessas crenças foram incutidas na cabeça de muitos dos nossos ancestrais por vários motivos. Mas de quando isso começou? Porque a sua tetravó lá do passado, como ela curava? Como ela curava os filhos? Como que eram curados? Eram com laboratórios, com remédio, com antibiótico? Os nossos ancestrais indígenas tinham gripe? Não. Por que eu estou mexendo na história? Porque eu estou mexendo na crença. Eu estou mexendo numa herança que foi imposta muitas vezes e a gente, lá no cérebro reptiliano, a gente continua acreditando que isso é verdade. E a gente segue repetindo que é assim mesmo, e você não evolui. A gente desonra os ancestrais porque lá, eu estou falando de 500 anos atrás, de 300 anos atrás, que não tinha acesso a informações, a novas informações, a análise, a novos conceitos. Era um imposto e sobre imposição a gente não tem voz. Mas agora a gente tem voz. Porque antes de 500 anos atrás, vamos voltar 2.000 anos atrás, vamos voltar 3.000 anos atrás, que o universo ele é antigo. Como que eram curados? Vamos voltar aqui antes da invasão territorial no Brasil, não tinha doenças. Não tinha. Como que os índios viviam sem doenças? Ou tinham, se curavam como? Com ervas, com plantas, com rituais. E o mais interessante, como que as tribos Zulus curavam na África, onde Bert, o criador dos sistemas familiares, que foi um pesquisador, que foi um cientista, que foi biólogo, que foi filósofo, que foi terapeuta, que foi psiquiatra, que foi ex-padre, que estudou a filosofia religiosa, para entregar tudo isso aqui, ele observando os povos Zulu lá da África, o que adoecia, eram tratados sim, quando vinham as doenças, com a lei da ordem, do equilíbrio e do pertencimento. O que ele observava que adoecia? O que fazia a falta de prosperidade da tribo? Os conflitos. E os filhos que começavam a adoecer. Aquele povo, o maior ensinamento que ele pegou, pesquisem sobre os povos Zulus. Pesquisem sobre a mãe África, que a gente julga como pobre, miserável, tola, burra. A gente está falando de um continente vasto, um continente antiguíssimo, de antigas sabedorias, mas que por intencionalidade de matar esse conhecimento, foram colocados como inferior. E não é. E a gente também não pode anular a sabedoria e a ciência de outras localidades. Então, o que a gente precisa unir? Tudo. Tudo precisa pertencer. Porém, voltando para essa questão
Né? O que aconteceu então lá nos povos Zulus? A lei da ordem era quebrada. Quando os filhos, quem vieram depois, tentavam ensinar ou salvar os pais. Mas o que isso tem a ver com herança hereditária? O que isso tem a ver com uma herança invisível? Sabe aquela criança que muitas vezes ela tem uma doença e nunca sara? Como, Neliane? Meu filho tem gripe. Seu filho repete gripe quantas vezes no ano? Seu filho já deu pneumonia quantas vezes? Seu filho tem uma asma, tem crise asmática, tem uma anemia que nunca cura, tem uma dor de barriga, um medo, sei lá, pensa aí. Tem uma alergia incurável, tem uma dermatite, isso não sara. Toda doença é uma desordem dentro da sua família. E isso está ligado a quê? Aqui é a grande chave, a grande chave. A chave está aqui. O casal, o homem e a mulher, o pai e a mãe. Como assim, Neliane? Bert observou que quando os pais saem do lugar deles de pai, ou saem do lugar de homem e de mulher, quando tem brigas, quando eles não se entendem, quando eles estão perdidos, quando eles estão se julgando, quando estão se excluindo, quando estão se atacando, quando estão feridos um com o outro, quando estão perdidos, quando estão amarrados com os pais, quando não estão ali dentro daquela relação, quando tem culpa, quando tem remorso, quando acha que os pais têm que salvar os pais, a criancinha olha para aquele pai, olha para aquela mãe, vê eles perdidos, vê eles com raiva, vê eles em conflitos, vê eles longe, distante, com vontade de ir embora. Ou vê a mãe sofrendo. A minha mãe sofre, que marido ruim que ela tem. Vê o pai traindo ou vê a mãe traindo. Que ela olha e diz, coitadinha da minha mãe. O que ela vai fazer? Vai te salvar. Como, Neliane? Adoecendo. Por que a sua herança genética? Por que você está com um hipertiroidismo? Por que está com feridas no útero, com miomas? Fibromialgia? O que você herdou das suas ancestrais? A dor delas. A dor com os homens. Aí a criancinha, aquela menininha que te vê sofrendo na sua relação, está dizendo, minha mãe sofre. A minha mãe não é feliz, a minha mãe tá triste. Então, por amor cego, por amor invisível, eu divido com você sua dor, mãe. Eu adoeço. Mãe, seu marido não te ama, não gosta de você, te traiu. Você está ferida, revoltada, indignada com seu marido. Você se sentiu traída por quem você menos esperava. E traída em que sentido, Neliane? Até mesmo quando você não é escutada. Quando você não se sente ouvida, quando você não se sente amada, quando você sente que não está presente. Você está se sentindo traída, desrespeitada, desvalorizada. O que a criança sente desse campo? Desproteção. O papai quer ir embora? A mamãe está mandando o papai embora? Desproteção. Medo, ela está no medo. Ela entra no medo de ser abandonada, ela se sente desprotegida e vocês dois estão perdidos, não a enxergam. E ela está desamparada. Esqueceram de paternar, esqueceram de ser pai e mãe que cuida, que orienta, que acolhe. Então, muitas vezes, os pais doentes, eles querem que os filhos salvem vocês. Isso são desordens, fora do lugar. Querem que o filho entenda aquilo que vocês não entendem. Quer que o filho dê conta daquilo que vocês não dão conta. Quer que os filhos tenham paciência, mas vocês dois são dois arrogantes, autoritários, injustos. Quer que o filho entenda, mas vocês não entendem. Filho não entende pai, filho não salva pai, filho não cuida de pai. É aqui que entra a desordem. É aqui que as doenças invadem o lar. Todos os tipos. A lei da ordem. Quem veio primeiro é maior. Quem é maior? Você, mãe. Você, pai. Mas quando o seu filho tem que saber coisas que a mente dele não está pronta, porque é imatura, é pequena ainda, não tem a sua experiência, a sua sabedoria. Quando você transfere responsabilidades para o filho, você está adoecendo. E por que você faz isso? Porque você é uma criança ainda na vida.
Você ainda é uma criança. Como? Você não adulteceu, você não foi para a vida. Você espera ainda algo dos pais. Você espera que seu filho ou a sua filhinha de 2 aninhos de idade, de 5, de 13 anos de idade, seja seu pai e sua mãe. Aqui só estou dando alguns exemplos. Do onde adoece? De heranças hereditárias. Mas por que isso, Neliane? Porque sem saber. Por que eu faço isso? Porque sem saber, lá no passado, você não sabe muitas vezes aonde você ficou importante, grande. Você achou que você foi amada, que você foi a filha mais querida, que foi tudo tão perfeito na sua vida. Ou o homem achou que foi tudo perfeito. Você foi colocada no lugar de salvadora dos seus pais e não sabe. Quando teve que cuidar conta, sua avó faleceu, estamos todos tristes, cuida da sua irmã. Aí para ficar grande, importante, você não pôde viver seu luto, chorar, você teve que ser uma adultinha. Teve que cuidar da irmã, teve que cuidar dos irmãos, teve que entender o papai que foi embora, teve que entender a mamãe que separou, teve que entender a mamãe que era deprimida, tristinha, você teve que cuidar da mãe. Você teve que entender demais na infância. Você teve que saber demais. Você teve que dar conta demais. E não era. E não foi justo. Porque criança não é para entender os pais. Criança é para ser entendida. Aí agora, qual a herança que você carrega aí que você não sabe? É o trauma da salvadora. Salvadora é um trauma. Não merecimento, trauma. Se sentir insuficiente, traumas. Ser abandonada, trauma. Se sentir rejeitada, trauma. Não se sentir vista, não tem voz, se compara com outras mulheres, se sente pequena diante dos homens, tem vergonha do corpo. Traumas, heranças ancestrais. Não consegue perder peso. Herança da mamãe. Traumas, bloqueios com a mamãe que não foram resolvidos. Mas vai lá para o nutricionista e vai ganhar mais peso. Por que, Neliane? Porque o seu inconsciente não deixa você ir além, não deixa você perder peso. Seu inconsciente te puxa. Então, voltando para os estudos lá, os povos Zulus, o que Bert observou? Todas as vezes que a lei da ordem é quebrada, que alguém sai do lugar, fica maior que os pais. Ou você, papai e mamãe, olha para o seu pai e para sua mãe como, nossa, Neliane, nossa, herdei tudo de ruim dos meus pais. Nossa, meus pais não deram conta, meus pais não prosperaram, minha mãe era doente. Coitadinha da minha mãe. Coitadinha do meu pai, que fraco. Ai, você também está quebrando a lei da ordem. Como? Todas as vezes que a gente olha com dó para alguém. Todas as vezes, não importa quem seja, o pior movimento que a gente pode fazer, dó, pena, coitadinho. De quem você herdou isso? Quem te ensinou a ter dó das pessoas? Ai, coitado. Você foi vista como uma criança coitada, a mamãe é coitadinha, as amigas da mamãe viam ela como a da sua mamãe, viam ela como coitadinha da sua mãe, como ela sofreu, né? Coitadinha da vovó, como sofreu. Toda vez que a gente tem dó, todas as vezes que a gente tem pena, a gente se coloca maior, melhor e superior a esse alguém. E nós não somos. Nós não somos. Coitadinha da minha mãe, vou lá salvar a mamãe. Você não é maior que a sua mãe. Você vitimiza a mãe. E vítima não tem chance. E ela não foi uma vítima. E é aqui que é uma grande chave. É aqui que a gente faz uma grande virada. Porque quando a gente tem pena, tem dó dos pais, dó de um tio, dó de um avô, a gente não vê a grandeza daquele ancestral. A gente exclui a sabedoria que nós temos, que nós carregamos, que não é só nossa. Como assim, Neliane? Eu vou explicar. Nós não herdamos só dores.
Nós herdamos força. O que é tomar força do pai? Neliane, mas meu pai era um alcoólatra. Meu pai era um falido. Meu pai era agressivo. Mas a gente precisa ainda tomar força. Isso, gente, isso aqui tem que ser ajudado dentro de mentoria. Mas isso aqui já vai trazer muita consciência. Nós precisamos tomar a força dos nossos ancestrais. Tem força ali. Tem força até na mãe que foi deprimida. A mãe que teve depressão, ou que era muito triste, ou que carregava tristeza. Não era depressiva, mas era triste, tinha muita tristeza. Se você sente dó, você coloca maior e você não toma a força dessa mulher. Como, Neliane? Vamos olhar para a força. Para essa herança. A Neliane está aqui falando quem eu sou. De onde vem essa sabedoria? De onde vem conhecimento? De onde vem essa força? Do meu pai e da minha mãe. Dos meus ancestrais. Da minha trisavó paterna. Da minha bisavó materna. Que quando todo mundo dizia, coitadinha da minha bisavó, foi uma mulher que sofreu, uma mulher que apanhou, uma mulher que foi violentada, mas que teve força de fazer o quê? No auge do caos, ela teve força de sair de casa, abrir uma pensão no centro de uma cidadezinha, quase 200 anos atrás, e sustentar a família sem o marido para fugir da violência. E todo mundo olhava, coitadinha, a gente olha para a grandeza dessa mulher. Se hoje, muitas vezes, a gente não aguenta, se hoje a gente aguenta menos, se hoje a gente suporta menos, quantos nossos ancestrais suportaram? Quantas dores, quantos sacrifícios, quantas lutas eles tiveram para que a gente estivesse aqui? Quantas lutas? Caladas, silenciadas, não tinha com quem compartilhar, eram julgadas e tinham que ficar quietas. Até mesmo, gente, hoje eu, Neliane, que busco ajuda, qualquer coisinha que vem pra mim, peraí, eu não aguento angústia, eu não aguento dor, eu vou procurar ajuda, eu quero resolver, eu quero me limpar, eu quero reestruturar, eu quero ressignificar e me transformar, porque eu não aceito dor. Mas as minhas ancestrais tiveram que aceitar e caladas sem ninguém para ajudar. Se isso não é força, gente. A força de suportar a dor. É força. A força de suportar calada no silêncio. O que muitas vezes a gente faz? A gente quer gritar, avançar, explodir. Elas sustentavam no silêncio. É força, né, Eliane? É. Por quê? Porque não tinha condições de ser diferente. Então, quando a gente olha para nossas ancestrais, coitadinha, para nossa mãe com dó, como elas tiveram batalhas que eu não lutaria, que eu não aguentaria. Hoje a gente tem ferramenta para estar aqui se curando, entendendo, ressignificando. E por honra, para honrar os nossos pais, hoje nós temos ferramentas de transformação. Ferramenta de mudança, autoconhecimento. Tem acesso a uma live dessa aqui gratuita pra gente mudar, pra gente buscar ajuda. Hoje tem milhões de caminhos, seja comigo ou seja com qualquer outro terapeuta. Mas elas não tinham isso. E se a gente voltar 100 anos atrás, 40 anos atrás, 20 anos atrás, 10 anos atrás, 1 minuto atrás, qual é a crença que ainda impede a gente de mudar a nossa vida? Terapia é coisa de louco. Emoções é coisa de louco, de fracos. Quem busca ajuda é doido. Você não tá bem? Não, fulano tem que fazer terapia, maluco. Qual é a crença que ainda impede, que amarra o sistema, que amarra a sua vida, que amarra a sua família? É a crença de buscar ajuda. Porque se foi colocado qual crença? É sistêmica e é social. É da sociedade, é do coletivo também, não é só do seu sistema. Não entenderam que estamos na escola mundo. E na escola mundo estamos aqui para aprender. E quem não busca ajuda não aprende. Quem não faz autoconhecimento não aprende, não se conhece, não sabe o que te limita. E aí a gente fica amarrado no que
o outro vai pensar, no que o outro determinou sobre o que é ser mulher, o que é ser homem. Em consciências arcaicas, primatas, primitivas, de relacionamentos que continuam repetindo gerações por gerações os mesmos padrões de dor. Mesmo padrão de dor. E alguém precisa vir, nossas ancestrais que sustentaram, por que elas sustentaram dor, caladas, aguentaram? Porque se você ficar vivo, pro seu pai, pro seu avô ficar vivo, não ser espancado, para que você pudesse estar aqui. Elas sustentaram. Elas não querem que isso seja em vão. Então hoje a gente precisa ser feliz. E ser feliz é uma decisão. Escolher movimentos que levam para a felicidade é uma escolha. Isso é honrar. Ter filhos saudáveis, e para isso tem que ter um relacionamento saudável. Porém, qual é a herança que você carrega, que não sabe, que é invisível, sobre relacionamento? O que ensinaram para os homens? O que é ser mulher? O que se escuta na sociedade, no coletivo, no sistema? O que é ser mulher? Eu até anotei umas aqui, vocês podem colocar aí. O que vocês ouviram sobre ser mulher? O que os homens pensam sobre as mulheres? Isso é importante. Esse homem que está casado com você, este homem que é o pai do seu filho, este homem que é o seu pai, o seu avô, os seus tios, seus primos, o que eles pensam? O que eles falam sobre ser mulher, sobre a mulher? O que a mulher representa para eles? Vamos começar a destrinchar isso aqui? Mulher só serve para gastar? Mulher é fútil? Mulher gosta de dinheiro? O que vocês ouvem, gente? Coloca aí pra mim, não tenham medo não. Vamos quebrar a crença do medo de ser julgada? Nossa, vou escrever algo errado. Não vou falar, vou me esconder. Coloquem aí. O que vocês escutaram sobre mulher? O que vocês acreditam sobre a mulher que você é? Gente, eu vou ter que botar um óculos aqui. Um óculos de sol hoje. Lugar de mulher dentro de casa. O que mais, Jussara? O que mais os homens falam? E o que é dentro de casa? O que representa? Gente, isso aqui, só essa fala da Jussara já faz a gente refletir por um monte de coisa. É dentro de casa? A pergunta é, como? Dentro de casa, como? Fazendo o quê? O que representa isso na cabeça quando um homem coloca isso? É dentro de casa calada? É dentro de casa submissa? É diferente de subjugada? Subjugada? Aceitando tudo? E o lugar do homem é aonde? A casa é só da mulher? A casa não é do casal? A responsabilidade de cuidar dos filhos é toda da mulher? Claro que a mulher, ela é mais caseira. É natural do feminino, mais caseira, mais lar, ok? Porém, até que ponto o homem, quando coloca essa fala, se exclui do próprio lar, da função de paternar, da função de pai, da função de cuidar. Olha aí, cuidando da casa e dos filhos. E aí, muitos homens, quando fazem isso, somem. Tô lá, botei comida, botei dinheiro, dei uma casa, os filhos, agora eu sumo. Então, você é uma viúva de marido vivo. Dentro dessa crença. Porque cuidar dos filhos, é claro que a mulher pode. E ela tem uma função, ela fica mais tempo. Mas o papel do pai, de cuidar também da casa, de olhar o que falta na casa. O que falta na casa não é as torneiras consertadas, não é só as lâmpadas para ser trocada, não é só o mercado que ele paga no mês. Mas o que falta nesse lar? O que falta para essa esposa ter paz? O que falta para essa esposa confiar, ficar segura? Falta um marido presente, afetivamente,
emocionalmente. Ela precisa saber que o coração dele está ali, que ele também se preocupa, que ele também cuida dela. Porque seu trabalho sume quando um filho adoece, quando um filho precisa de conselho, quando um filho precisa da presença, da educação, do limite do pai. Não é a mãe que vai dar. Quando a mulher precisa conversar, se sentir apoiada, às vezes chorar um pouquinho, tá cansada, exausta, e o homem precisa... Se não tem essa ajuda... Deixa eu tirar aqui o... Se não tem essa ajuda... E aqui é só um pouquinho das crenças que adoecem as relações. E que mulher chora, reclama... Você foi tida como uma mulher chata? As mulheres são chatas, as mulheres reclamam demais. Isso aqui é a crença, é o olhar dos homens. Não estou dizendo todos os homens. Nós estamos falando de crenças. Isso aqui não é a identidade dos homens. Existem homens incríveis, maravilhosos, com consciência diferente. Isso aqui fique bem claro. E não é a mentalidade de todas as mulheres. Mas são crenças muito comuns que ainda regem a sociedade, que virou um verme social, que virou uma doença social, essa competição, esse julgamento equivocado sobre o ser mulher, sobre o feminino, sobre o papel da mulher, e virou uma doença corrosiva sobre os homens, que todos os homens não prestam. Isso também é uma inverdade, uma injustiça com os nossos homens. Porém, cada um toma aquilo que precisa tomar e transforma o que precisa transformar. Então, o que se ouviu sobre ser mulher? O homem trabalha fora para trazer o sustento e a mulher fica em casa cuidando. Não pode reclamar, tem que agradecer por ter comida e uma cama para dormir. Puta que pariu! Aí que está. Que chance a mulher tem? Acabou a mulher. Né? Acabou. De onde vem isso? Quando a gente casa com alguém, a gente casa com o sistema do marido também. Com as crenças, com o patriarcado desse sistema. E com o matriarcado também. Gente, eu tô de óculos escuro, porque esse aqui tem grau. E eu perdi um óculos e quebrei o outro. Semana que vem, acredito que a nova remessa fica pronta. E aqui sem óculos eu não enxergo nada para ler os comentários. Então, gente, olha isso. Olha o que a gente precisa romper. E quem pode romper isso? A mulher. Quando ela começa a se curar. Quando ela começa a perceber o papel dela. Quando ela começa a identificar as crenças que o marido, que o parceiro traz, que limita ele. Que limita ela, que limita os filhos. Porque é o homem que está ensinando para o filho como ele vai se comportar com a mulher. O que ele vai acreditar na vida, porque ele é o mundo, o pai é o mundo. E a casa não é da mulher. A casa é do casal. O lar é do casal. E os filhos moram ali por um período até terem condições de irem para a vida. O que mais, gente, a crença sobre as mulheres? Que elas são chatas, né? Não pode reclamar. Não pode falar. Qual é o bloqueio? O que as suas ancestrais? Isso é ancestral, é uma herança ancestral. É uma herança de patriarcado com as mulheres. Foi herdado, foi colocado como uma verdade, não é? Toda vez que uma mulher reclama, existe uma insatisfação, um desequilíbrio na relação. Existe também um desequilíbrio dentro da mulher. Existe um desequilíbrio dentro de você. Existe uma falta de pertencimento que você não deu e que você pede. Existe uma exclusão que você carrega sem você saber. Quando a gente vive o desequilíbrio na relação, também o primeiro movimento que a gente faz de cura é curar o que está em desequilíbrio dentro da gente. Porque se você está com um marido que te exclui, que te botou nesse lugar de calar, de subjugada, de se fecha e acabou, de quem você herdou isso? Quem viveu assim? Leal a quem você está sendo? E aí, o que acontece muitas vezes com as mulheres? Com nós mulheres, quando a gente escuta isso que a Jussara colocou. Existe aquela crença ainda que mulher só gosta de dinheiro, né? Quem já ouviu isso do marido? E aqui, gente, quem pegar isso aqui hoje vai pegar. Isso aqui é uma aula, isso aqui é cura.
E a gente precisa gostar, amar e respeitar o dinheiro. Por quê? Porque é dele. Quando tudo flui, quando o marido, o fluxo do dinheiro na vida do marido flui bem, a casa vai ficar bem. Escassez adoece. Quando o marido reclama que só trabalha, que é um peso, que a família virou um peso, os filhos vão adoecer, para ficar ainda mais pesado para ele, para ficar cada vez mais difícil, para cada vez mais o carro quebrar, as coisas da casa quebrar, o cartão entrar algo lá, uma dívida, surgir dívida, para que seja um peso, homem, para você. Porque você não acredita que a família é um peso? Você não acredita que você morre de trabalhar, então você vai ter uma doença grave para você morrer e não trabalhar. Você acredita que a sua mulher é reclamona? Que os filhos não te valorizam, eles vão te dar 1000 motivos para não te valorizar, porque a sua crença está aqui, é o que você acredita. E a mulher, quando ouve isso, o que ela faz? O que as suas ancestrais escutaram quando você é um peso, que você só queria dinheiro? E a mulher precisa pensar no dinheiro, na abundância, para fazer o homem prosperar. Vocês sabiam que é a mulher que faz o homem prosperar? Que é a mulher que levanta? Isso aí eu ensino lá dentro das mentorias. Quando ele não prospera é porque você também é escassa. É porque você traz escassez, crenças, bloqueio, limite, 1 milhão de coisas aí relacionadas ao dinheiro. E aí, o que acontece? O que mais que ouviu sobre ser mulher? Chatas, reclamonas. E o que vocês fizeram? O que muitas das nossas ancestrais, quando ouviram isso, fizeram? Se calaram? Quando você escuta tudo isso, você faz o quê? Se cala? Elas se calaram? Elas tentaram mudar? Aceitaram o rótulo? De ser chata? De ser interesseira? De serem folgadas? De querer muito? O que nossas ancestrais fizeram? Isso é para vocês pesquisarem. Isso é para vocês olharem para elas. Na constelação fala, olhe para quê, Neliane? Olhe para o movimento que elas fizeram. Quando elas foram rotuladas, aceitaram o rótulo, se fecharam, se diminuíram, tentaram mudar, se sentiram inadequadas. E é aqui que a sabedoria muda tudo. Quando te colocaram um rótulo, desde da sua criança, e você não sabe que foi rotulado. Então você passou a fazer o que com esse rótulo? Se diminuir, se esconder, se sentir errada, inconveniente, desajustada, feia, tola, insignificante, não amada, não merecedora de amor, culpada. Tudo isso você está carregando como uma linda herança. E não sabe. E não sabe. E aí, diante de tudo isso, o que você tem feito com isso? O que as suas ancestrais fizeram? E o que você vem fazendo com rótulos que te deram e que você não sabe? O que a Jussara está fazendo? Se diminui, tem medo, se esconde? Ou vai salvar, né? Vai salvar, fazer, vou salvar. Vou fazer de tudo para agradar este homem. Vou fazer de tudo para agradar esse pai. Vou fazer de tudo para agradar a sociedade, que é impossível de agradar. Quando alguém te rotula, você não tem chance. Você não tem chance de agradar. Porque você já está rotulada. Aí você vai fazer e vai se anular pelo outro. Vai ficar nula, vou ficar anulada para agradar o marido, para agradar os filhos também. Porque quando a mulher está anulada, o filho não toma a mãe. Quando a mulher se sente anulada diante do marido, o filho não toma a mãe. Não respeita a mãe, não ouve, não escuta, fica com falta de mãe e adoece. Adoece porque não tem campo para cura, porque ele não toma a mãe. E o filho precisa tomar a mãe antes de tomar o pai. Porque quando ele toma a mãe é o caminho para tomar o pai. O que é tomar o pai?
ficar no lugar de filho, estar confortável como filho, seguro como filho, e confio na mamãe, e confio no papai, porque se ele é a mãe que vai dizer se o pai é bom ou não. Então ele precisa confiar em você primeiro. Ele precisa sentir que o que você fala, o que o seu coração vibra, que não é uma fala falsa da boca para fora, mas é uma fala real. Mas se você tem as crenças de anulação, você não tem força. Você tem que tomar sua mãe primeiro. Isso eu ensino dentro das mentorias. É você que precisa ver o que aconteceu lá com a sua criança, com você e o seu pai, com você e sua mãe que estão amarrando você. Com o que te ensinaram sobre aquela menininha lá que um dia você foi, de estar ser salvadora, anulada, esquecida. E não te fizeram nem olhar para você. Você nem sabe quem é a sua essência verdadeira, nem quem você é. Você está rotulada numa personalidade sobre crenças, padrões repetitivos, lealdades cegas de comportamentos ancestral, de crenças coletivas, de distorções de realidades. E as crenças dos homens? E as crenças sobre os homens? O que falaram? Porque se a gente também acredita que homem é o quê, gente? Que todo homem é traidor, que todo homem não presta. Puta que pariu. Sempre me anulei tendo salvar tudo hoje, muito cansada e adoecendo. Jussara, antes de eu ir pra crença dos homens, vamos ficar um pouquinho mais aqui. Quem mais se anulou que tá aqui? Olha a coragem da Jussara. A Jussara tá colocando isso aqui porque ela é minha mentorada. Ela perdeu o medo de falar. Sabe que ela tem coragem de escrever aqui? E muitas não têm? Porque quando vocês escrever, vocês foram tão julgadas, tão tidas como errada, tão calada. Quando vocês escrever qualquer coisa, vocês vão ter medo. Meu Deus, não posso ser vulnerável. A maioria aqui não pode ser vulnerável. A maioria aqui não pode mostrar que ela tem emoções feridas, porque provavelmente vocês foram tidas como loucas, como malucas, como chata. Foram colocadas 1000 coisas na cabeça de vocês, onde vocês precisaram esconder a vulnerabilidade. E a mulher, ela é vulnerável. Nós somos emoção o tempo inteiro, nós somos emocionais. E as nossas emoções, elas precisam estar purificadas, limpadas. Emoção do choro, da alegria, do sentido, o acolher, da compaixão, sim. E eu falei da dó, mas no lugar de dó, a gente transfere para compaixão com outras mulheres, com as dores dos outros, com o sofrimento alheios, é compaixão e não pena. Mas muitas mulheres aqui caladas não puderam expressar suas emoções, o que está sentindo, e não podem nem conversar com os maridos. Então vocês fazem o quê? Esconde, vocês criam uma armadura e finge que está perfeita, e finge que estão bem, e finge que não precisam de ajuda, mas o coração está gritando por socorro, numa infelicidade e uma tristeza que vocês não sabem de onde vem. Então vocês se escondem, porque foi assim que vocês aprenderam sobre ser mulher. Bem-vinda quem está colocando aqui, olha que coisa mais maravilhosa. Olha as crenças que... Então, gente, isso aqui é só um comecinho do que se fixou sobre a gente. O lugar mais lindo do amor próprio. Antes de eu ir aqui agora, a Jussara já está colocando as crenças dos homens. Quem não olha para si, quem não acolhe as emoções, não tem amor próprio. Não tem como, não. Um trilhão de certeza. Quem não cuida de si, não olha para aquilo que adoece, não tem amor próprio. Quem não é vulnerável, não tem amor próprio. E as crenças dos homens? Porque o homem quer trabalhar como louco, como foco, deixar a esposa e filho confortável, e se caso ele falecer, nós não passar dificuldade. Porém, se priva de passar bons momentos. Eu já vi 3 crenças aqui. Obrigada por compartilhar. Olha que conversa boa. Quem disse que para prosperar, tem que trabalhar feito um louco? Crença de que sabe qual é a crença que tem aqui? Que muitos homens e muitas mulheres carregam? Que tudo é difícil, que ganhar dinheiro é difícil, que prosperar é difícil, que cuidar da família é difícil. Quando você coloca que um homem tem que trabalhar feito um louco, quem te ensinou isso? Quem do sistema trabalhou feito um louco?
para dar tudo para a família? Quem do sistema trabalhou até adoecer e morreu para deixar a família bem? Tudo isso aqui é crença, é padrão. Leal a quem quando você escreve essa fala? E olha o que eu estou entregando aqui, não é só uma live, eu estou te entregando cura, eu estou te entregando consciência, consciência cura. E quem pegar isso aqui já está pegando 1 milhão em consciência. 1 milhão em consciência. Quanto vale essa informação que eu vou estar dando aqui para vocês hoje? O homem tem que trabalhar como um louco para morrer e deixar a família confortável. Vou entregar mais. Vai botando o coraçãozinho, vai compartilhando essa live, eu vou deixar ela salva no YouTube. Tudo é crença. Então você não vive, esse homem não vive, esse homem vegeta. Esse homem não está na terra, ele está no papel de alguém menos no dele. Quem disse que filho, pai, os pais, ele dá para os filhos até que os filhos tenham condições de fazerem por eles mesmos? É o movimento saudável. É o movimento saudável. Eu crio meus filhos até que eles tenham uma idade de que sozinho. Eu dou comida, eu alimento, eu estudo, eu dou amparo afetivo, emocional, eu corrijo. Faço tudo como pai e mãe, mas chega um momento que eu preciso dizer, vá para a vida, meu filho, eu não posso mais morrer por você. Porque pai nenhum é para morrer para filho, pai é para dar a vida. Então é tudo crença. Por isso que eu disse, gente, vá para mentorias, porque vocês estão empilhados, atolados, carregando pesos e crenças que estão adoecendo vocês. Olha o conceito de um homem, eu tenho que morrer de trabalhar. E não é porque ele não ama a esposa, não é porque é uma pessoa ruim, mas se torna ausente, se torna irresponsável com a educação dos filhos, se torna ruim, mesmo sendo alguém bom. Mesmo sendo um homem incrível, maravilhoso, se torna ruim para aquela família, porque não porque quer ser ruim, porque você tem uma crença de merda. Soltei a palavra. Que te adoece, que você não merece também. Gente, o homem merece feliz, ele merece a abundância, mas não é o trabalho. Não é para adoecer ninguém. Não é para trabalhar feito um louco, e trabalhar não é ruim, é maravilhoso. Servir é uma delícia. Eu estou aqui servindo. Eu não estou trabalhando e não é difícil, eu não vou morrer por estar servindo. E eu não estou ficando louca porque eu estou servindo vocês, porque eu gravo conteúdo, porque eu vou para as stories, porque eu abro caixinha. Não estou, mas eu sirvo. Isso aqui é a dança da vida. É a vida da Neliane, é o servir da Neliane. Mas ninguém precisa enlouquecer. E eu tenho que parar, tem hora, e ser mãe. Eu preciso parar e ser mãe. Eu preciso parar e namorar. Eu preciso parar e me divertir. Eu mereço. Mas qual é o nível de merecimento de um homem que acha que tem que morrer? Ele não tem merecimento. E aí a esposa luta, tem um homem incrível, maravilhoso do lado. Mas o que você falta, mulher? Se você tiver essa sabedoria, se você pega isso aqui que eu te dou aqui hoje, você começa a quebrar a crença do seu marido. Você começa a quebrar a crença dele. Você começa a mostrar o caminho, a mulher mostra o caminho, a sabedoria da mulher. Ah, mas o seu lar está desmoronando, porque você também está desmoronando e não sabe. Só uma chavezinha que eu estou entregando aqui. É você que levanta o seu marido e muitas vezes ele só precisa que você identifique uma crença e leva ele. E mude um padrão dentro da mentalidade dele. Só falta você. E você não precisa trabalhar tanto, morrer ou não. Sabedoria vale milhões. A sabedoria vale milhões. Às vezes o marido está lá no desespero porque ele só quer o melhor para vocês. Só que o movimento que ele faz, ele quer o bem. O pensamento é bom. A ideia é boa. Só o caminho que precisa ser ajustado, modulado, ressignificado. Por isso que eu disse que precisa quebrar crenças sobre os homens. Nenhuma mulher vai ser feliz se ela tem crença negativa com os homens. E essa crença vem da lá de quem? Porque é com o pai, tá amarrada, tá presa, tá com raiva, tá com revolta do pai. Viu a mãe sendo traída, viu coisas ou ouviu que não tinha nada a ver, mas registrou como verdade absoluta. E muitas vezes o problema é nós. O problema às vezes é você que não consegue se levantar, que a gente só levanta. A gente só consegue levantar alguém se a gente se levantou, mas se você tá aí, você não sabe nem as emoções que você sente, você se fecha,
Você quer que seu marido se abre? Você quer um marido amoroso, mas você tá aqui, ó, rígida. Você não consegue acolher ele. Você não consegue mostrar nem um pouco de gratidão. Então, gente, por isso que eu tô dizendo, aproveite ainda. Tem vagas nas mentorias. Porque eu quero ajudar muito mais. Então, olha a crença sobre os homens. Olha, uma fala, que coisa mais incrível. Quem escreveu, quem é vulnerável aprende mais. Uma escrita que colocou aqui, uma pessoa que se abriu para colocar aqui, eu pude ajudar com várias crenças. Vocês merecem prosperar no fácil. E não é porque você vai parar e eu vou sentindo o campo dessa pessoa, deste homem que acha que tem que morrer de trabalhar. Ele acha, ele tem uma outra crença, que se ele parar de trabalhar, ele vai ser castigado. Que ele não vai ser abençoado por Deus se ele parar. Se ele se divertir ou gastar com diversão, ele vai estar perdendo. E aí ele quer dar para a família. Ele ama a família. Ele faz para a família, mas não consegue dar. Não é porque ele é mau, não é porque ele quer, é porque ele tem uma crença que segura ele. Então ele se sacrifica pela crença, deixando de se divertir, deixando de estar com a família, por amor. Puta que pariu! Sim, isso é Bert. Isso é o mestre Bert que ensina isso. Isso eu vejo nos meus atendimentos. Isso era a Neliane fazia isso. Isso é a minha experiência de cura. É a minha experiência de vida. O inconsciente, o oculto, a herança invisível que adoece, que bloqueia, que trava. É isso. É sobre isso. Então, muitas vezes o homem fala, eu te amo, mulher, mas eu não sinto amada. Porque tem algo que amarrou. Como que você ama, mas não se diverte? Como você ama e trabalha feito um louco? Como que você ama e não consegue parar com estar com a gente? Porque ele tem uma crença que se ele parar, tudo desmorona. Então ele faz o quê? Eu não quero que desmorone. Eu amo essa família, mas eu vou me sacrificar. Vou trabalhar. Para que eles não percam. E ele não precisava de absolutamente nada disso. Nada disso. E o seu campo, mulher? Ou esse homem, você também não tem merecimento. Também não tem merecimento. Não pode ser feliz. Não tem permissão para ser feliz, não tem permissão para ser próspera. Não tem permissão para a saúde reinar. Por vários motivos. Principalmente ligado à mãe. Como esposa, tenta ajudar, ele vive reclamando da vida. Qualquer fato acontece no cotidiano, reclama, repassa, agradeço. Porém, difícil para o homem se meter. Aí, agora vamos lá. Vim para a mentoria. O que é difícil aí, que vocês investem na mentoria, vocês ganham lá na frente. O que é difícil para você? O que está difícil? O que está no seu campo? Qual o papel que você está aí? A mulher eleva o homem, mas não é mãe. Não pode ser a mãe. Tem bloqueios em você também. Lá eu vou botar vocês dois no campo e eu vou ver o que está tão difícil aí. O que você carrega que primeiro você tem que soltar, linda mulher. Você viu que você botou um comentário aqui? Você já recebeu muito? Imagina o que você vai receber quando você estiver comigo. Imagina. Você já botou crença sobre ele. Você já está dizendo assim, ele não vai mudar. Ele é difícil. 50 anos, gente, eu tenho 47 anos. Ah, ele é velho, não vai mudar não. Aquele lá, até acabou. Olha quanta crença você carrega. Não vai mudar. Seu comentário. E é isso, era inconsciente para você. Você não sabia que você sentia isso. Você não sabia que você estava assim. Porque no fundo, você ainda não mudou. Ou não está disposta a mudar. O que você vê no seu marido é o seu espelho, é o seu reflexo. É você vendo como a sua alma está neste momento. Eu também não quero mudar. E você está pronta para mudar, para o seu marido mudar? Você está pronto para ser resiliente?
para o seu marido deixar de ser difícil? Você está pronta para ceder em coisas onde você é extremamente rígida para que ele também mude? Você está pronta para olhar para aquilo que você tem que mudar para que ele possa mudar? Antes que alguém mude. Se eu quero que alguém mude, eu vou ter que mudar. Não tem outro caminho. Neliane, você está sendo radical? Não. Não, isso é uma consciência. Isso é uma lei do universo. Não é eu falando. É uma lei provada. Ninguém muda ninguém. Mas eu mudo a mim. E quando eu mudo, um exemplo, uma metáfora. Vou dar uma metáfora para explicar que ninguém muda ninguém. Vai lá na sua casa. Você deixa a bandeja com todas as taças para tomar água. Todo mundo toma, bota na pia, ninguém lava as taças. Só você corre lá e lava as taças. Todas as vezes. Porque todo mundo sabe que você vai lavar a taça. Seu filho sabe, o mais velho sabe, o mais novo sabe, o netinho sabe, o marido sabe. Para que eu vou lavar? Fulana vai lavar. E toda vez você vai e lava. Padrão, todas as vezes. Isso se repete lá, 20 anos isso acontecendo. Aí você um dia para de lavar as taças. Mas Neliane, a cozinha virou caos. Às vezes o caos. A gente precisa deixar o caos vir, olhar para o caos. O caos já existe, já estava ali. Você controlava o caos. Você deixou. As 10 taças da sua bandeja estão todas sujas. Mãe, não tem uma taça limpa. E vai o filho beber água, não tem uma taça limpa. Não tem, meu filho. Mãe, vem lavar, o filho, não posso. Lave, filho. Ah, mãe, não vou tomar. E tá tudo bem, meu filho, fique com sede. Nossa, mãe, aqui em casa tá uma bagunça, tá, né? Arrume. Ai, mãe, mas você sempre fez. Sim, cansei. Aí vem o marido, ai, não tem um copo limpo? Lava, meu amor. Mas você sempre lavou sim, hoje eu cansei. Hoje eu não quero lavar. Hoje eu cansei de lavar as taças. Tô enjoada de lavar taça sozinha. Tô enjoada de botar ordem na casa sozinha. Cansei da ingratidão, cansei da falta de ajuda de vocês. Cansei da falta do equilíbrio que vocês, filhos, podem ajudar dentro da casa. Cansei, deixa assim, né? Tá tudo bem. O que vai começar? Na terceira vez, na quinta vez, na 10ª vez que fizer isso, será que nada vai mudar? Será que ninguém vai passar a usar a sua taça, lavar e devolver limpinha para a bandeja? Será que ninguém vai acabar de comer, ir lá e lavar o seu prato? É uma metáfora. Mas é sobre mudar. Ninguém muda o outro, mas você muda. Você mesmo. Você muda as suas ações. É sobre isso. É sobre isso. Gente, eu tô para 1h20 de live. Vou encerrando aqui. Ó, gratidão a todos que passaram aqui. Essa live vai ficar salva no YouTube. Pra vocês ir lá, rever, assistir. E quem tocou aí no coração, eu ainda tô com vagas abertas para mentoria, que é um trabalho que eu faço eu mesma atendendo individual para muita transformação aí de vida. Consciências, trazer essa sabedoria da mulher, essa sabedoria para os homens, também recebo os homens lá, coisa mais maravilhosa do mundo. Então, ó, um beijinho de luz no coração de todos vocês.